Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipe. Tudo certo, Milton? Tudo certinho, e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, nós vamos aqui atender uma solicitação, mas essa é como muitas, né? Essa aqui é bastante séria e, pelo que temos visto, é algo que tem ocorrido, infelizmente, com muitas pessoas. Que tipo de tratamento espiritual se pode fazer para meu filho de 18 anos que está entrando no vício das drogas? É realmente sério, né? É muito sério o assunto, principalmente nos países aqui da América do Sul. Eu acho que todo mundo podemos falar. Eu acho que sim. A respeito das drogas, né? E a impressão que as pessoas têm que é o fim do mundo, né? É. Devido às consequências, o envolvimento em todos os sentidos. Bom, sem considerar esse fato, porque nós não somos cientistas, então não dá para a gente falar a respeito do aspecto médico, clínico, nem nada sobre isso. Nós sabemos o que sabemos pelas informações e ao longo do tempo que temos lido da evolução das drogas no mundo, né? Dos efeitos, principalmente das drogas em nosso planeta. O fato é que hoje esse assunto é preocupante. Muito. Preocupante. Sobretudo para famílias, principalmente pais, mães. Fico imaginando as mães quando os filhos saem em casa, conforme se dizia no meu tempo, ficam com o coração na mão de preocupações. Mas a pergunta, ela está feita de uma forma bastante leve, porque essa mãezinha, ou esse paizinho, está falando do filho que está entrando no caminho. Portanto, ele não está ainda totalmente envolvido com as drogas. Se ela perguntasse assim, existe algum tratamento espiritual? Eu diria, existe, claro. Tratamento espiritual para todo tipo de situação, porque passa a criatura aqui na Terra, todo tipo de situação. O que nós chamamos de tratamento espiritual é uma assistência que os espíritos dão ligados com a transferência de bons fluidos, salutares, reconfortadores, sustentadores, apoiadores e curadores. Depende sempre dos estágios em que se encontram as pessoas. Então, também ao lado disso, o tratamento é ligado com a prevenção à obsessão. Ou influências espirituais. Por influências espirituais, eu quero dizer influências de espíritos inferiores, muitos dos quais maus, né? Pertencentes ao quadro daqueles que querem desorganizar a nossa sociedade. E a droga, o caminho da droga, é um caminho desagregador. É um caminho desagregador. Desagregador da família, dos grupos sociais menores e da sociedade maior. Primeiro é o próprio indivíduo que vai pouco a pouco se desorganizando, porque a influência das drogas primeiro desajusta o indivíduo, espiritualmente eu estou falando. Portanto, a pergunta ela é formulada se existe algum tratamento que possa fazer uma nova
organização, a reorganização. E pode. Eu quero já entrar nesse caminho, porque depois do nosso diálogo ficará mais fácil entender o que nós agora estamos falando. O tratamento espiritual deve ser feito sempre em um centro espírita bom, bem administrado, bem organizado, que conheça esses mecanismos de apoio espiritual. O centro espírita, ele está aparelhado para receber as pessoas, dando-lhes, primeiramente, um conhecimento primário, bem primário. Mas ao lado desse conhecimento, dá essa assistência que eu falei através de bons fluidos, que nós chamamos o tratamento através do passe, sempre é salutar, da água modificada ou fluidificada, como nós chamamos também na casa espírita, e que o nome da pessoa interessada seja encaminhado para os reforços nas reuniões mediúnicas. Esse complexo ajuda muito a pessoa que dele necessita. Meus amigos, nós não temos ideia dos benefícios decorrentes do apoio do Centro Espírita para as pessoas que sofrem de qualquer distúrbio espiritual. Nós não temos. O que só sabemos é pegar o nome da pessoa, o endereço e levar lá. Depois que nós entregamos o nome da pessoa e nós não sabemos o que acontece depois, nós não imaginamos. Nós não sabemos dos esforços que os espíritos fazem. Nesse caso, por exemplo, o que vai acontecer? Os espíritos vão entrar em concordância com os espíritos apoiadores, protetores desse rapaz. Ele é um rapaz, é um espírito, mas está no estágio ainda de moço. Então eles vão entrar em concórdia com eles. Esses espíritos vão ficar ligados com esse moço durante todo o tempo, insuflando bons pensamentos, pensamentos dos mais ajustados, trazendo espíritos a ele ligados de outras encarnações para familiares, muitas das vezes, para ficarem também colaborando, a fim de que em algum momento ele abra toda a recepção intelectual e espiritual e ele desperte para a necessidade de buscar, de recorrer ajuda para que ele saia do vício. O melhor seria não ter entrado, mas acontece que isso nós não podemos impedir por conta do livre-arbítrio de cada um. Entretanto, agora temos que nos valer disso. Além desse assunto ligado com esse esforço, a mais disso, é realmente o pai e a mãe também seguirem as instruções do bom centro espírita. Ali, tudo que se faz num bom centro espírita é para o bem. É para ajudar as pessoas nos momentos mais difíceis da sua vida, da sua existência. Então, é bom que sigamos as orientações dos bons centros espíritas a fim de que possamos ajudar a pessoa quando ela está nesse estágio. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, Milton. Só voltar um pouquinho do que você falou, que hoje não, já há muito tempo, nós temos aí à disposição de todos, em todos os lugares, as chamadas drogas lícitas, né? Principalmente o álcool e tal. E o fumo, né? E os meninos têm acesso a essas coisas na esquina. Então, às vezes são passos, né? Então a gente tem que, como pais, estar atento a esses passos, né? Que por vezes eles caminham, né, para a novidade. Como você mesmo brinca, na doutrina espírita nós somos novidadeiros, né? Adoramos novidade. Muitas vezes elas não estão certas, mas nós adoramos. E na vida também é assim. A gente gosta do novo, né? Queremos o novo. Então, começa com uma coisa, uma hora é o cigarro, outra hora é a bebida, depois vai perdendo o controle, hora que você vai se dar conta, já está lá na frente. E os jovens hoje, no passado era menos, mas eu acho que os jovens hoje,
eu sei porque eu tenho um filho também nessa faixa de idade, qualquer coisa que você vai falar para eles, eles já sabem. E eles acham que sabem muito mais que os pais. Deixa comigo, acha que eu não sei o que eu estou fazendo, é sempre assim, é sempre esse o discurso, infelizmente, né? Mas é preciso que nós estejamos atentos. Uma outra coisa que eu acho de extrema importância, sabe, eu acho que as casas espíritas todas têm um trabalho que podem auxiliar espiritualmente. Mas existe uma coisa, Milton, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, que são atributos do espírito, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. E num caso desse, é indispensável que a pessoa envolvida, além da família, tenha vontade de mudar. Porque se ela não tiver vontade, os espíritos podem fazer tudo, não vai acontecer nada. Lamentavelmente, pelas experiências que a gente tem, a mudança deve passar pela vontade das pessoas. E a gente percebe que, na infinita maioria das vezes, muitos desses jovens ficam internados, às vezes em clínica, melhoram porque ficam ali meio que fechados naquele ambiente e naquele momento, vamos dizer assim, evitam ou acabam não fazendo uso de nenhum tipo de droga, mas saem, com o passar do tempo eles retomam o vício. Por quê? Porque não existe uma vontade realmente firme de mudança. Então é preciso que a gente desperte isso, porque a consequência, além da família, vai ser para o futuro desse espírito encarnado. Né, Milton? Com certeza. Então é algo que a gente tem que pensar com muito carinho. Claro, temos que pensar mesmo. Agora, você abriu chance para nós melhorarmos o padrão do que estávamos encaminhando a respeito da ajuda, porque tem que fazer um estímulo à vontade, porque ela é a determinante. É a determinante. Não basta querer, a vontade... Não, e nem dá para puxar a ferro para dentro do centro espírita, se a ideia é de tratamento espiritual dentro do centro espírita, com certeza esse é o caminho. Existem outras correntes religiosas, do catolicismo, do protestantismo, cujas igrejas têm também tratamentos espirituais a respeito desse assunto, mas é preciso que haja motivação da vontade, sem o que não há como criar nenhum esquema que seja totalmente conclusivo. Agora, eu queria falar a respeito de um livrinho que é Letras e Textos. Eu falei livrinho no sentido carinhoso, né? Que é a Letras e Textos Editora. Editou fazem 2 anos, parece, né? Talvez não faça... É por volta disso. 2 anos. Esse livrinho do nosso companheiro Paulo Pio, esse é o nome do autor. Esse livro chama-se Prevenção às Drogas. E faz uma abordagem geral, e é um capítulo muito sugestivo. Eu, pelo menos, gosto muito desse capítulo do livro do nosso amigo, ligado com a orientação da família. Tome contato com isso. Eu sei que existem vários, no meio espírita mesmo, existem mais livros sobre o tratamento de drogas. Eu conheço, tenho alguns, mas esse pode sugerir algo em torno da família, porque a ideia é o tratamento espiritual, mas o Coelho chamou a nossa atenção para um detalhe interessante, que é a atenção que compete aos pais. Agora, no momento, não há nenhum sentido de fazer qualquer análise crítica sobre o comportamento dos pais. Estou falando em tese, em geral, mas que realmente deve acompanhar para e passo, porque, meus amigos, os mecanismos hoje de acesso são muito grandes. Os mecanismos de acesso. E como a tecnologia está avançando muito rapidamente, abrindo cada vez mais esses canais, então é melhor que os pais
tomem o cuidado para fechar esses canais dentro da possibilidade, porque quanto mais acesso tiver, mais facilidade também vai ter de início, porque o Coelho fala com propriedade, isso não começa de repente, isso vem vindo com vagar e fortemente, é um estímulo, um apelo. Por exemplo, vejam vocês, a rigor, no sentido melhor da palavra de orientação à sociedade, nem a fabricação de cigarros e nem de bebidas teria cabimento. Eu penso que numa civilização muito bem organizada, nós não teríamos fabricação. Se existe fabricação de cigarros e existe fabricação de bebidas, é porque é autorizada a fabricação. Então a sociedade está meia na contramão daquilo que deve fazer para dar ao indivíduo oportunidade de se assistir, não de ter assistência, mas de assistir-se a si mesmo. Ora, imaginemos, se as drogas lícitas são passíveis de serem fabricadas por autorização, imaginemos então no quadro das demais drogas o que é que pode acontecer. O fato é que a nossa infância e a nossa juventude estão totalmente abertas a esse campo de introdução. É esse campo de introdução. Então, o melhor seria que a família conversasse seriamente a respeito disso, que esse assunto fosse seguido, conforme se costuma falar, com a rédea bem curta, porque fazendo assim, conforme você diz, os filhos não ouvem os pais. Dificilmente. Aconselhamentos do jeito que eu recebi na minha meninice, na minha infância, não vamos ter. Porque não há tempo para nada. O pai e a mãe mal têm tempo para trabalhar para ganhar o sustento da família. Agora, imaginemos esse aspecto educacional, como é que fica? É realmente difícil, né, Milton? E hoje, pela internet, né, que é uso contínuo de todos esses jovens, e nosso também, por que não, mas parece que está tudo muito facilitado, né? Parece que essas informações, às vezes, vêm como algo para eles maravilhoso, e na verdade pode ser penoso. Pode trazer consequências funestas, se podemos usar uma palavra tão pesada. E nós, como pais, temos, de uma certa forma, a obrigação de cuidar para que esses espíritos não se percam no caminho, né? Se eles estão sob nossa guarda, vamos dizer assim, entre aspas, claro, é porque nós temos algumas obrigações para cumprir com esses espíritos, né? Olha, existem 3 pontos na sociedade, na vida social, que nós temos que tomar cuidado. Primeiro, nada contra a liberdade. A liberdade é importantíssima. Mas as reservas sobre a liberalidade e a libertinagem, que uma abre caminho para outra. Se nós soubéssemos antecipadamente o que vai acontecer no futuro, a gente teria mais cuidado quando falasse bastante em casa sobre liberdade com os filhos, com os jovens, com as crianças, porque liberdade sem responsabilidade traz o caos para a família. E lamentavelmente, cada dia que passa, nós temos visto aí algumas festas em que esse coisa do uso da droga é uma coisa absurda. Nós vemos pessoas passando por problemas, vira e mexe em certas festas, que morrem jovens por uso excessivo, por uso descontrolado de algumas drogas. E os pais muitas vezes não se dão conta. Dia desses eu vi um relato na televisão de uma mãe que a filha foi numa festa, aquelas coisas que colocam bebida e não sei o que, acaba se envolvendo. Ela acordou, levantou, foi na festa, sabe aquelas coisas, talvez que os espíritos às vezes nos orientem, foi lá, achou a filha jogada no banheiro na festa. Vê que absurdo.
E as amigas estavam lá e a menina não vai, pegou, trouxe para casa, levou para o hospital e a pessoa não se deu conta daquilo. A menina no dia seguinte achou que não tinha acontecido nada. E a mãe pegou, tirou umas fotos, não publicou, claro, mas mostrou para ela, olha o que aconteceu com você, olha que situação você estava. Às vezes são necessárias medidas extremas para que a gente faça eles caírem na realidade. Porque o tratamento espiritual começa em casa, né? A verdade é essa, começa em casa e com essa chamada da atenção e da vigilância. Porque os espíritos, por certo, vão ajudar. Eu tenho certeza, se quem estiver nos ouvindo fez a pergunta ou vendo, saiba que os espíritos vão ajudar, desde que se procure ajuda, mas que se também mantenha com eles uma parceria muito grande para que os cuidados todos sejam tomados. Fora disso, o que nós podemos imaginar? Só orando, nós não vamos resolver o problema. O problema é de uma ordem tão poderosa, porque pertence à área da fascinação, e porque não dizer da subjugação até, e isso no quadro dos tratamentos espirituais são os pontos mais sérios e mais graves que o espiritismo enfrenta. O Milton, em todos os nossos programas, ele no início, sobretudo, e no final, ele sempre faz uma saudação para que os bons espíritos nos ajudem sempre. E a gente até sempre, por vezes, comenta, né? Para que os bons espíritos nos ajudem, sobretudo o nosso protetor espiritual, é preciso que a gente ouça o que ele nos orienta. Nós precisamos estar abertos a essas orientações. Porque se a gente for trilhar o caminho pelo aquilo que eu acho só, a gente vai se perder. E às vezes perde a encarnação. Perde e por vezes perde até a própria criatura encarnada, não é? Pois é. E depois lamenta. E aí não há mais o que fazer nesta encarnação. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final desse programa. Muito bem, agradecemos a quem nos endereçou a questão. Estude realmente esse assunto à luz da doutrina espírita e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós aproveitamos para lembrar que no nosso site kardec.tv, onde estão os nossos programas aqui, as palestras da nossa casa, nós temos também uma série de outros programas que também foram produzidos por nós, como o programa Transição, e dentre eles há alguns que tratam dessas questões relacionadas com drogas, que podem ser muito úteis para aqueles que estão buscando mais esclarecimentos. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.